E eu vejo que, eu não sei se vocês acompanharam alguns jogos, teve um cara lá que fraturou a perna, né? Coitado, o cara viaja da França até aqui, e aí na prova que ele é especialista, ele acaba tendo uma grave lesão, e isso acaba com certeza deixando ele triste. Eu estava vendo rapidamente assim um lance de uma judoca brasileira, se não me engano, ela foi já campeã olímpica, e ela... Eu não sei se é a mesma, aqui tem várias judocas, mas deixa eu terminar. Aí ela estava lutando contra a campeã mundial, que é da Mongólia. É essa mesmo, né? E aí eu vi um lance interessante, ela estava lá e eu não sei como é que funciona o judô, até hoje eu estou tentando entender, assim, eu via a tabela, eu via o juiz fazia assim com a mão, aí fazia assim, assim, e daqui a pouco aparecia um cartão amarelo, eu falei, nossa, que interessante, né? É mais fácil fazer assim, igual no futebol. Mas aí eu estava assistindo e eu vi que ela realmente assim queria representar o país com tudo. Ela não queria largar a mão de ir para os últimos instantes da luta, né? E o tempo estava acabando, e no finalzinho ela tomou uma chave de braço. Cara, deve doer pra caramba aquela chave de braço. A mulher lá que é da Mongólia nem deu um sorrisinho nem nada, só puxou assim com toda a força, só que ela não bateu, né? Porque quando bate assim significa que você saiu fora, né? E ela ficou lá tal e acabou o tempo. E aí ela foi para um outro momento, que eu esqueci o nome, que chama Golden alguma coisa. É tipo os últimos minutos ali, né? A última chance de conseguir ganhar pontos, de conseguir abater o adversário. E aí, numa vacilada, de novo ela tomou uma chave de braço, o mesmo braço. E aí você vê na hora que, quando ela bateu assim na adversária, na hora a adversária já sentiu, né? Pô, realmente machucou, né? E ela mesma se levantou assim, tendo consciência que talvez aquele fosse o único jeito de derrotar a brasileira, né? E aí a brasileira perdeu, ficou no chão lá chorando. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu creio que se essa brasileira tivesse vencido, ou tivesse ido, é uma repescagem, se não me engano, para conquistar o bronze. Se ela tivesse chegado a competir pelo bronze, ganhasse o bronze, ela ia ficar assim, nossa, realmente eu pude honrar meu país. Eu pude honrar todos os torcedores que estão me vendo competir. Né? E ela teria satisfação porque ela se preparou para chegar nesse ponto. E é mais ou menos como a Copa do Brasil, né, que teve. A Copa foi no Brasil, todo mundo se preparou, todo mundo animado, e nós tomamos 7 da Alemanha, 7-1, não vamos esquecer o nosso golzinho aí, honrar o mérito. E todo mundo ficou meio abatido, né? Pô, logo em casa, perder de 7, nossa, que vergonha, não sei o quê. Eu acho que esse é o sentimento de um atleta que se preparou tanto e de repente se frustra, né? Então, o que eu vejo é que as Olimpíadas ela tem a oportunidade das pessoas marcarem os seus nomes na história. Michael Phelps, quando você fala de natação, você lembra daquela fotinha, ele carregando um monte de medalha, assim, né? Parecia que ele tinha pescado na piscina, todas aquelas medalhas. E as pessoas vão fazendo seus nomes, quebrando recordes. E eu penso assim, até que ponto isso faz sentido, no final das contas, para a nossa vida? Eu creio que aqui, talvez no fundo do seu coração, você também queira marcar a história de alguma forma. De alguma forma você está vivendo e está lutando para conquistar coisas que você deixa um legado, de repente para sua família, não precisa ser algo muito grande. De repente você tem um sonho de mudar o Brasil em alguma área, algum segmento que você atua. Então, nós queremos fazer história, nós queremos marcar a história com os nossos feitos. E eu não sei se nós, até aqui, conseguimos deixar uma marca para a eternidade. Vai pensando na sua vida aí, tudo que você fez hoje. É engraçado, porque nós tivemos o momento do coaching, né? E o coaching é muito legal, porque você fala assim, não, eu quero ser o presidente do Brasil. Ah, mas o que você está fazendo? Ah, estou caçando Pokémon na Avenida Paulista. Talvez você até consiga ser presidente dessa forma, né? Nós tivemos um presidente ali que não tinha o estudo e tal, e eles colocam um objetivo, falam, se você quer chegar lá, o que você está fazendo para chegar lá? Se de fato você quer marcar história, se de fato você quer ter seu nome reconhecido, se você quer ser um bom esportista, um bom atleta, o que você está fazendo para chegar ali? E talvez, em algum momento, né, os nossos nomes serão lembrados, talvez não. E para pensar um pouco mais nisso, eu queria falar sobre uma história. Eu já comecei a pregação, tá, irmãos? Eu não estou enrolando, não. Fala assim, pô, o cara não sabe o que vai pregar hoje, vai falando. Eu queria perguntar aqui se alguém conhece um tal de Guilherme Paraense. Alguém conhece? Guilherme Paraense? O cara que vende pamonha aqui? Não, não é ele, não. Cara, Guilherme Paraense, por que eu estou falando desse cara? Esse cara marcou a história do Brasil. Só que passou poucas gerações e ninguém se lembra dele. Ele foi o primeiro ouro numa Olimpíada. E ele foi o primeiro a carregar a bandeira do Brasil numa Olimpíada. Lá em
acho que é Antuérpia, sei lá na Bélgica, Antuérpia, em 1920, nem faz tanto tempo assim. Talvez os nossos pais ouviram alguma coisa a respeito, hoje nós já não ouvimos mais nada e os nossos filhos nem vão saber aonde fica o Pará, né? E assim vai. Então, Guilherme Paraense, ele foi medalha de ouro no tiro. Só que a história dele é muito interessante, eu fui pesquisar um pouco, né? Porque a gente está falando de marcar a história, certo? Vocês estão comigo? Nós estamos falando de ter um ato feito assim que todo mundo se lembre e tal. E aí nós vemos que esse brasileiro, a gente já não conhece ele, né? E eles viajaram, a equipe dele viajou 27 dias de barco, um barco a vapor, até a Bélgica, só que na Bélgica eles não conseguiram parar, porque eles não iam chegar a tempo para a prova, então eles tiveram que parar em Portugal, foi uma bagunça. E eu sei que quando ele fez lá, tipo um check-in lá, como é que fala, uma conexão em Bruxelas, ele era de tiro, né? Parte das armas deles foram roubadas. E aí o que aconteceu? Eles ficaram amigos dos americanos, os caras espertos, o brasileiro dá um jeitinho no final das contas. E os gringos, eles ficaram com pena dos brasileiros e emprestaram algumas armas feitas pela Colt, famosa Colt, né? Ela produz armas até hoje. E com certeza eram armas muito mais modernas do que eles estavam levando do Brasil. E aí os brasileiros pegaram o primeiro, segundo e terceiro lugar no tiro. Acho que o americano falou, nossa, mano, por que eu fui emprestar a arma para esses caras, né? Então, eu achei legal. Primeiro que os americanos se sensibilizaram, eles devem ter pensado, os caras eram de tão longe. É igual quando a gente olha um queniano ganhando aqui a corrida São Silvestre, né? Nossa, o cara não deve ter nem tênis para correr, eu vou dar o meu. Aí o cara ganha São Silvestre, né? Mas eles devem ter pensado a mesma coisa dos brasileiros. Falaram, nossa, esses caras nunca vão ter oportunidade, né, de ter uma competição como essa. Vamos emprestar nossas armas. Os brasileiros, pá. O brasileiro é bom de tiro, né? Mas ainda bem que ele é do Pará, né? Se fosse do Rio de Janeiro, já iam falar algumas coisas assim. Aí eu vejo que... Mas sabe o que aconteceu com esse cara? Além da gente não lembrar dele, o pior de tudo, ele era um primeiro-tenente para competir no tiro, né? Provavelmente o cara precisava ser do Exército, ele seria bem classificado. Até hoje nós temos bons atletas do Exército Brasileiro. E ele nunca mais voltou a competir numa Olimpíada. E em 1968, ele morreu vítima de um infarte, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. E fala que ele morreu esquecido. Ninguém se lembrou do tal paraense. É triste, né? Cara, ele teve uma história para contar, ele tem uma vida, ele tem fatos que realmente marcaram o momento do Brasil em Jogos Olímpicos. E eu creio que, assim, talvez o Bolt, né? Hoje a gente fala, nossa, o Bolt, o cara mais rápido do mundo. Pode ser que, de repente, meu neto lá fala, quem que é Bolt, né? Hoje eu conheço tal fulano, o cara corre mó rápido e não sei o quê. Mas a gente vai achando que a história, ela é algo que é marcada por homens e que esses homens vão estar eternamente em nosso coração. Alguns sim. Alguns talvez a gente lembre o nome, mas a gente não sabe, de fato, o quanto eles desenvolveram até chegar lá, o quanto eles se empenharam para conseguir esse feito. E alguns feitos a gente realmente esquece. Se eu perguntar para vocês quem é que construiu o Minhocão, talvez você fale um nome, mas você não vai saber o engenheiro, você não vai saber o pedreiro que trabalhou lá. Mas está lá, a construção está lá. Ela dura eternamente até que venha um caminhão, né, como foi ali na Bandeirantes, bata e caia tudo. Né? Ela está lá. E aí eu fiquei pensando em começar a história dessa forma, ou a pregação dessa forma, porque é uma história que me sensibilizou. Eu falei, cara, na Bíblia existem vários homens que marcaram a história sem saber. E uma coisa que a gente vai falar hoje, né, continuando a nossa mensagem sobre conhecer Jesus, o Filho de Deus, nós vamos falar sobre o Salvador digno de adoração. E tem um texto bíblico muito especial de uma pessoa que teve um ato, teve uma atitude que marcou de fato a história. E nós vamos ler esse trecho daqui a pouco. Mas eu queria que nós tivéssemos em mente isso. Os nossos feitos podem não ser eternos. Talvez as nossas escolhas vão gravar a nossa eternidade. Né? Eu não sei onde está esse cara, eu sei que ele morreu esquecido. Quando ele voltou da Bélgica, provavelmente foi uma festa, ele desfilou na Avenida Paulista, foi para não sei onde, visitou o Congresso, recebeu o aperto de mão do presidente, depois sumiu. Então isso também nos faz pensar, o que nós estamos buscando nessa vida? O que de fato nós queremos deixar com a nossa história aqui? O que de fato nós estamos querendo levar conosco? E para onde nós estamos querendo ir? Nós vamos ler um trecho agora, João 12, de 1 a 3. Na verdade, acho que a gente vai ler o trecho todo. São apenas 8 versículos.
mas uma história que está recheada de valores para a gente passar a respeito da vida cristã. Eu vou orar antes de ler o trecho bíblico. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja atento para essa mensagem, para essa palavra. Senhor, é uma mensagem simples, mas muito profunda, Deus. E eu oro para que o Senhor me use para transmitir ela com integridade e com profundidade, Senhor, que ela merece. Que hoje, Senhor, nós saiamos daqui conhecendo mais a Ti, Senhor. Com um coração mais voltado para Te adorar, um coração mais inclinado para fazer as coisas visando a eternidade, visando Tua honra, Tua glória e o Teu louvor, Senhor. Aquece o nosso coração, Senhor, ao ouvir essa palavra. E nos ensina através dessa vida, Senhor Jesus, que marcou a história no tempo dela. Eu Te agradeço, Senhor, e oro para que todos estejam atentos, Senhor. Que o Senhor repreenda, Senhor, qualquer atividade de Satanás que tente roubar a Tua palavra dos corações. E também, Senhor, cada coração, Deus, se precisar de restauração, precisar ser regenerado, que o Senhor faça essa obra e que essa semente caia em bom terreno, Deus, e dê frutos. Em nome de Jesus, nós Te entregamos esse momento da palavra. Amém. Vamos lá, então. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, e Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixe em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. João 12, de 1 a 8. Primeira coisa do trecho bíblico. O João registra que esses acontecimentos foram poucos dias antes da Páscoa. O que isso significa? Aquela seria a última Páscoa de Jesus antes dele ser entregue por nós. Aquele era um momento único. E Jesus estava voltando para um lugar onde queriam perseguir ele, onde queriam realmente matar Jesus. Eles já não aguentavam mais a obra do Filho de Deus na terra. E eles falaram: vamos dar um fim nesse cara. E depois até, coitado, conspiraram contra o Lázaro, né? O cara ia morrer 2 vezes. Primeiro que ele morreu lá por causa da doença, sei lá, ele acabou parando no sepulcro, Jesus ressuscitou, e agora ele, mais uma vez, ele ia participar da morte, e depois mais uma, né? Quando Jesus voltar, que ele vai ressuscitar para ser julgado. Então esse cara é quase um gato, né? E, bom, não sei como ele era, mas eu vejo que todos nós, a gente tem noção de quando há um momento urgente na nossa vida, de quando há um momento que a gente entende que é um momento importante, um momento específico, um momento onde algo pode acontecer pode acontecer. E aqui, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, aonde estava o Lázaro, que ele tinha acabado de ressuscitar. Ele estava correndo risco de vida. E é engraçado, porque onde Jesus vai, os 12 vão atrás, né? E os 12 estavam lá com Jesus de novo. Eu acho que eles falaram: Jesus, vamos fugir daqui porque vão matar você daqui a pouco. Aí eles vão para um lugar, daqui a pouco ele volta. E aí aqui, os últimos minutos de Jesus antes de ir para a cruz. E eu me pergunto se aqueles 12 tinham noção disso. E aí, eu não sei, esse jantar, prepararam um jantar para Jesus. Ele foi para lá, de fato, para ter esse jantar. As pessoas queriam receber Jesus. Aquela casa tinha se preparado para receber o Senhor, e provavelmente eles queriam comemorar ou celebrar a ressurreição de Lázaro. Imagina, Lázaro ressuscitou, igual o pastor imitou, né? Ele saiu do túmulo lá todo enfaixado, mandou tirar as ataduras lá, e ele foi viver uma vida normal. Lázaro voltou a sentar na mesa, voltou a comer, voltou a brigar com as suas irmãs, voltou a viver a vida dele, uma vida comum. E aí, de repente, aquelas mulheres que estavam tão tristes, aquela família que estava tão deprimida com a situação da perda do irmão, se alegrou e falou: vamos fazer um banquete para receber Jesus. Né? É engraçado, deve ter muitos convidados. Por quê? No mínimo 12, que Jesus sempre carrega com ele. Se você fosse convidar Jesus para ir para sua casa, você já tinha que preparar mais, botar mais água no feijão ali, né? Porque você sabe que ia vir mais 12 caras, eu não sei qual era o tamanho desses caras.
mas é arriscado, 12 homens. Engraçado, aqui fala que a Marta servia. Né? Eu não vou criticar a Marta pela atitude dela, mas alguém tem que servir. Graças a Deus que existia a Marta, já pensou? Que se não fosse a Marta, todos estariam mortos, né? Mortos de fome, mortos de cansaço. Todo mundo teria que trabalhar na cozinha e ajudar a fazer as coisas, mas a Marta estava lá servindo. E aí tinha Lázaro, que estava na mesa com Jesus, provavelmente assim, agora conseguindo olhar nos olhos de Jesus e falar, nossa, Jesus, como é que você fez aquilo? Me explica como é que foi a sensação quando você viu eu saindo de lá e nossa, você surpreendeu as minhas irmãs. Imagina, é um momento de festa, é um momento de celebração. Não é aquele jantar que todo mundo fica no celular e comendo e beleza, vamos lavar os pratos. Era um momento de festa, de alegria. E aí estava toda essa turma. De repente, nesse meio todo, Jesus contando lá, a Marta servindo, né, a Marta tarefada, pegando, tirando prato, Lázaro conversando com Jesus, os 12 lá entretidos na conversa. Daqui a pouco a Maria sai. A Maria sai daquele meio. E ela volta, eu não sei o tamanho do pote, tá? Vou fingir que cabe numa mão. Ela volta carregando um pequeno frasco de nardo puro. E aí, quando menos esperam, ela faz uma atitude que deixa as pessoas de olho arregalado. Ela pega aquele perfume e derrama sobre os pés de Jesus. Antes de continuar, essa história está relatada em outros evangelhos. Existem algumas diferenças do relato. Então, provavelmente, um relato de João não é o mesmo que tem em Lucas. Porque Lucas ele fala que era uma pecadora, ele descreve ela de outra forma, como se ela tivesse ungido primeiro a cabeça, depois os pés. Existem algumas distinções dessas histórias. Então, provavelmente, esse momento ele pode ter acontecido com duas Marias diferentes. Mas aqui, especificamente, está muito claro que a Maria que está tendo essa atitude é a irmã de Lázaro. Tá? Então, João se preocupou em registrar que a Maria, a irmã de Lázaro, irmã de Marta, teve essa atitude para com Jesus. Então ela vai lá, pega o frasco de nardo, derrama sobre os pés de Jesus e começa a enxugar com os cabelos. O costume daquela época, hoje, sei lá, você chega em casa, primeira coisa, tira o tênis, né, pega o chinelinho. Na célula é assim, o pessoal chega todo feliz da rua, aí tem, não sei onde a Laura conseguiu, 10 milhões de Havaiana, lá você pode escolher a cor, o modelo, o tamanho, e aí você entra em casa. Mas naquela época ia ser muito mais difícil fazer uma célula em casa. Você teria que lavar o pé da pessoa que chega, né? Então, essa atitude é uma atitude de hospitalidade. Mas também demonstra muitas coisas. Esse fato aconteceu antes de Jesus fazer o lava-pés nos discípulos. Olha que interessante. A Maria foi lá, se ajoelhou. Se ajoelhar na presença de alguém, você está de fato servindo. Jesus, quando ungiu os pés dos discípulos, ele estava falando, eu vou servir. Eu sou líder, eu sou aquele que é o cabeça, eu sou o maior entre vocês, mas eu estou ensinando vocês a servirem. Eu estou aqui me humilhando, mesmo tendo um cargo alto, para mostrar para vocês o que é a vida cristã. E naquele momento, Maria, ninguém ensinou isso para ela, mas ela sentiu vontade de pegar aquele frasco e derramar nos pés de Jesus e começar a esfregar e enxugar com os cabelos. Imagina que doido, cara. As meninas aqui, vocês ficam fazendo chapinha, aqui não, né? Você já tem os cabelos lisos, mas sei lá, babyliss, põe creme, dorme de touca e faz bobs. É o maior cuidado com o cabelo. Aí, de repente, você chega lá e vai enxugar o pé de alguém. Claro que não era de qualquer um, era do próprio Jesus. Mas eu acho que até do próprio Jesus algumas meninas não iam querer expor tanto assim o cabelo. Então, o que rola aqui nessa situação é que as pessoas ficaram impressionadas. O João, eu acho que tem uma briga assim com o Judas, né? Ele já estava de olho no Judas, falou, um dia eu vou pegar esse cara. E quando eu escrever a nossa biografia, eu vou falar que ele metia o dinheiro, roubava o dinheiro da sacola e tal, porque esse cara é do mal. E aí ele fala assim, que Judas olhou aquilo e fez uma objeção. Só que no Evangelho de Mateus você vê que todos os discípulos fazem a objeção. Isso mostra que causou espanto aquela atitude. A Maria foi lá, se prostrou nos pés de Jesus e todo mundo, a gente está comendo, cara, o que essa mulher está fazendo aqui? Quem é ela para chegar e ajoelhar? E esse cheiro aqui que está espalhando, nossa, isso aí é mó caro. Por que ela está gastando isso desse jeito? E aí eles fazem até as contas, né? Eles falam, nossa, o salário é 300 denários. 300 denários corresponde ao trabalho, ao salário de um trabalhador braçal, no ano todo. Todo ano, todo dia, ele vai trabalhando, vai ganhando um denáriozinho, vai acumulando. Quando chega no final do ano, pronto, agora eu posso viajar para Boston, sei lá. E ela não, ela guardou, economizou tudo que ela tinha e comprou um frasquinho de nardo puro. E naquele momento,
lembra que a gente começou a falar que foi antes da Páscoa, dias antes da Páscoa? Jesus já tinha falado 1000 anos que ele ia morrer. Ó, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos mestres da lei, dos fariseus, e sofra. E ele vinha anunciando a morte dele. E os discípulos lá só no oba-oba, né? Qual vai ser o próximo milagre? Qual vai ser a próxima casa que nós vamos comer? Onde nós vamos viajar agora? E eles estavam assim atrás de Jesus. E Jesus, vai chegar um momento em que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não vai dar fruto. Ele já estava falando, meus discípulos, eu estou indo embora. Eu estou deixando vocês. Eu não vou estar mais entre vocês. Vocês tiveram 3 anos de alegria, vendo muitos milagres. Alguns caminharam sobre a água, outros foram lá e experimentaram curas. Até curei a sogra de alguns. E aí agora eu estou indo embora. Mas eles lá, achando que sempre ia ter mais um dia na presença de Jesus. E aí a Maria, muito esperta, ela captou esse momento. Se você fizer uma conversão rápida, o salário mínimo do Brasil está 880, não está? Eu estou certo, né? Aí faz isso vezes 12, vai dar mais ou menos uns 10 mil e pouco, né? 10.500, né? Quem já usou um perfume desse valor aqui? Se você usou, eu vou te bater. Você tem que dar para a missão. Cara, 10 mil reais num perfume. E por isso que eu falo que é um perfume. É uma coisa pequena, porque não é possível. O negócio devia ser tão precioso. Devia vir lá da Índia, né? Sei lá. E ela pegou aquilo com tanto amor e falou assim, de que maneira eu posso me despedir do meu Senhor? De que maneira eu posso agradecer? Ele ressuscitou meu irmão. Ele trouxe vida para minha casa. Ele trouxe vida de volta para minha família. O que eu posso fazer por ele? Ela não ficou lá só comendo e vendo as conversas. Ela falou, eu quero fazer algo por Jesus. Então, o que eu vou trabalhar agora é o que a Maria viu que o restante não viu. O que a Maria viu que nós também podemos procurar em Cristo. Ela percebeu esse momento e falou, ele vai para a cruz, ele vai morrer. Uma hora ele não vai estar mais aqui. E como eu vou sentir falta desse homem? Como eu vou sentir falta de Jesus? Quando ele chegava na minha casa ficava em paz. A Marta continuava trabalhando, mas ela parava de me atormentar, não ficava mandando eu ir lá ajudar ela. O meu irmão, sei lá, ele era meio perdidão lá, fica boiando nas histórias, mas com Jesus ele conseguia ter uma comunicação. E eu vou lá nos pés dele e ficava ouvindo as palavras, os ensinamentos. A Maria sentiu muita falta de Jesus. Então ela quis fazer algo para ele. E aquilo que ela fez foi uma grande homenagem. Ela pegou o que ela tinha de mais valioso, o de mais precioso, e derramou sobre os pés de Jesus. E começou a enxugar. Eu acho que nesse ato ela está mostrando o que é uma verdadeira adoração. Ela já pensou, ela pega um violão, Jesus fez uma música para você, fica lá cantando, né? Não, ela pegou o que ela tinha de mais valioso, de mais precioso. Ela não se importou com os homens que estavam lá. Lembra, 12 homens. Os 12 homens que estavam lá andavam com Jesus há muito tempo. Era de se esperar que eles tivessem essa atitude. Jesus, você está indo para a cruz. O que eu posso fazer para te honrar? O que eu posso fazer para agradecer tudo que o Senhor fez na minha vida? Não, foi ela. Ela olhou e reparou que Jesus estava nos momentos finais. Ela tinha algo precioso. Ela falou, isso que é o meu bem mais precioso, eu quero derramar em favor de Cristo. Um paralelo que pode ser feito aqui da Maria, que pode nos ensinar, é que esse perfume, né, que ela está usando, provavelmente o pessoal fala que é um perfume que a noiva guardava para o seu dia de núpcias. Imagina, a mulher, sei lá quantos anos ela tinha, sei lá de que maneira ela ganhava o dinheiro dela, mas ela já estava pensando nisso. E ela foi guardando aquele dinheiro e comprou algo muito caro, para uma ocasião muito específica, uma ocasião muito especial. Para quem já casou, sabe como é que é. São momentos de planejamento, de suor, de expectativa, de gasto também, né? Aqui, era a noite, para ela ficar mais bonita ainda para o noivo dela, ela teria que botar esse perfume. E veja, quando ela quebrou aquele perfume, quando ela jogou o perfume, não sei o que ela fez, aquilo espalhou na casa inteira. Todos perceberam essa atitude. E aquilo era para o noivo dela, para o noivo da mulher daquela época. E ela não se importou de pegar aquilo e derramar nos pés de Jesus. Por isso que eu falei que isso relata uma verdadeira adoração. Ela não mediu esforços para agradar a Cristo. Ela não mediu esforços para demonstrar o amor que ela tinha por Jesus. Mesmo ela sendo filmada por 12 caras, mais a família dela, muitas vezes a gente nem ora perto na nossa casa porque a gente tem vergonha dos nossos pais, tem vergonha dos nossos irmãos.
Mas imagina a Maria, ela falou, não estou nem aí para Lázaro, não estou nem aí para Maria, para Marta, eu estou diante do meu Salvador, e Ele é digno de adoração. E ela teve essa atitude. Eu vejo que isso também mostra o quanto ela amava Cristo, quanto ela entendia que, sério, se eu não casar não importa, se eu não conseguir ser bem-sucedida nessa vida não importa, eu conheci o Salvador, e Ele preencheu meu coração. E a única coisa que eu posso fazer é demonstrar gratidão, é demonstrar esse amor. E é um amor sincero que a Maria tem. Então ela tipifica a noiva, a igreja de Cristo. Eu acho que é dessa forma que nós deveríamos tratar Jesus, não só no culto de domingo. Imagina, quando a gente fala igreja, né, nós sabemos que não é o templo, não é a Pamplona, aqui, ou esse prédio. Somos nós, vivendo nos nossos dias, vivendo no nosso trabalho, vivendo nas nossas casas. Nós somos a igreja. E a igreja, a cada minuto, deveria chegar e ter essa atitude para com Cristo. Não de ficar derramando perfume por aí, né? Mas de você realmente entregar o que você tem de melhor. Nós entregarmos o que nós temos de mais precioso. Uma das coisas que eu creio que é mais precioso no dia de hoje é o tempo. Sabe, a gente vive falando sobre adoração aqui na Pão. Nós sempre incentivamos a oração. Nós estamos com os olhos em missões. Nós queremos que o grupo de louvor se ajeite para poder atender essas demandas. Nós queremos que as células tenham essa postura de abraçar uma adoração verdadeira, de orar realmente como o corpo de Cristo e de sair para evangelizar, para ganhar pessoas para Cristo. Sabe, isso não é uma coisa sistemática que vai acontecer se nós botarmos meta. Mas é se nós, de fato, tivermos esse coração que a Maria tem. Fala, Jesus é tudo para mim. E eu quero realmente derramar a minha vida na presença dEle. E se o nosso ativo mais precioso hoje é o tempo, então a gente faz uma reflexão. De que maneira nós temos gastado o nosso tempo? Acho que é muito mais bonito a gente falar dessa forma do que ficar cobrando. Você veio no culto, você veio na célula, você vai orar, você não é? Sabe, porque senão vira uma cobrança. Mas tenha isso em mente. Maria pegou tudo que ela tinha e depositou aos pés de Cristo. E nós falamos, Senhor Jesus, o Senhor é tão precioso para mim, eu te amo tanto, mas espera aí que agora eu vou usar esse aplicativo aqui que eu não quero falar o nome, e agora eu quero acessar aquele site, e agora eu quero ir para aquele lugar comer, e agora eu vou viajar para aquele lugar. Quando você vê, passou. Existem discípulos que estão ali aos pés da cruz. Existem discípulos que de fato estão pegando tudo que eles têm de melhor e falando, isso é a noiva de Cristo. Ela guardou esse nardo para derramar sobre o noivo, para derramar nesse momento, nesse encontro. Então vê como a adoração é algo profundo, irmãos. A adoração é algo muito sério. É o nosso dia a dia, é a nossa expectativa, é como nós olhamos para Cristo. Nós estamos aqui na 14ª mensagem, né? Se a gente não crescer um pouquinho no conhecimento de Jesus, algo está errado. Vai lá no YouTube rever desde a primeira. Estou brincando. É quase 1 hora cada uma, né? Tem que ter paciência e tempo, né? Você pode consagrar seu tempo a Deus. Você vai lá e assiste todas as pregações. Mas não é isso que vai mudar. Mas eu creio que a gente buscar esse coração. O coração que a Maria teve. E quando a gente estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando na semana, eu falei, que coisa louca, cara. Porque muitas vezes a gente se achega a Deus como se Ele fosse alguém que simplesmente tem que resolver o nosso problema. Senhor, tem tantos problemas na igreja. Nossa, aquele irmão. Nossa, aquela família. Nossa, aquela célula. A minha casa e tal. Mas como eu estou olhando para Jesus? Talvez igual como a Maria e a Marta olharam. Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, vem logo, você tem que curar ele. E olha como é a diferença. Depois que ela experimenta o milagre de Deus, ela fala, vamos dar um banquete para Jesus, vamos convidar Jesus para estar aqui na nossa casa, vamos celebrar a presença dele no nosso meio, e eu tenho algo especial para ele, eu vou pegar aquilo que eu tenho de mais precioso, e na frente de todo mundo, eu vou derramar os pés dele, vou me humilhar, eu vou secar os pés dele com o meu cabelo. Uma atitude de adoração, a adoração extravagante, né? Não tinha um louvor assim que falava da adoração extravagante? A adoração extravagante não é a gente ficar pulando mais alto que o outro, não é a gente cantar bonito, fazer divisão de vozes, isso faz parte, lógico, do momento de louvor. Mas a adoração é em tudo, é em todos os momentos, em cada detalhe da nossa vida. E aí nós vimos aqui o que a Maria viu, que ninguém viu naquela sala. E agora eu vou trazer para a igreja. O que a igreja vê nessa história?
O que nós podemos captar nessa história? Eu acho que a primeira coisa, nós precisamos reconhecer que o Salvador é digno de adoração. E isso não é através de canções somente. Não é só através de ofertas. Não é através só da nossa participação ativa de alguma forma em alguma atividade religiosa. Mas é o nosso viver diário. Eu estava lendo um livro sobre o discípulo e a cruz. É punk, meu. É difícil. Porque ele fala assim que... Eu fiz um devocional falando um pouquinho, assim, dando uma resvalada no sofrimento, né? Porque hoje em dia a gente fala de sofrimento, ninguém gosta, não. Deus é bom, Ele vai abençoar e você vai prosperar nos seus caminhos. Mas a gente esquece que a proposta para o discípulo é a cruz. E a cruz, meu, não é gostosa, não. A cruz não tem gosto de chocolate. A cruz, ela é dura. Né? Não tem um hino lá da época do Niel, lá, Rude Cruz e tal. A cruz, ela é pesada, ela é difícil. É difícil você encarar a cruz. O que a cruz fez com o nosso Salvador? Dilacerou ele. E era para esse momento que a Maria estava preparando Jesus. E ele dá essa resposta para Judas. Né? Ele fala assim, tá me preparando para o meu sepultamento. É um preparo para aquilo que está por vir. Então todo discípulo ele é convidado a abraçar essa cruz. E essa cruz é o negar a si mesmo. E aí eu comecei a ler sobre negar a si mesmo, eu falo, meu, que punk, né, cara? Porque a nossa vida é condicionada a viver assim, não, eu tenho um Deus muito bom que vai me livrar de todas as coisas. Né, eu não vou ficar gripado, eu não vou perder o emprego, eu vou ter uma esposa linda, excelente, que faz a minha comida, lava as minhas roupas, que me ame do jeito que eu espero ser amado, e eu vou ter o melhor emprego e tal, eu vou ter um ministério grande, a gente só pensa isso. Quem é o Deus da história? Será que é aquele que nós estamos servindo ou somos nós mesmos? A gente faz essa reflexão, você começa a ficar meio assustado. Eu fico, pelo menos. Então, o que a igreja precisa ver? Precisa reconhecer que Salvador é digno de adoração. E a adoração, ela é correspondida com uma atitude. A Maria teve uma atitude. A Maria, ela expressou amor e expressou gratidão. Gratidão por quê? Porque tinha ressuscitado o irmão dela. E o amor, porque ela amava Jesus. E aí eu falo, Jesus, eu te amo tanto. Nossa, Jesus, obrigado, porque o Senhor salvou minha vida. Mas como a gente traduz isso em prática? Como é que a gente traduz isso numa prática sem que nós nos tornemos ativistas? Os caras tudo doidos, sem agenda, e correndo para lá e para cá, apagando fogo em tudo quanto é lado. A gente tem que pensar nisso. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero realmente fazer algo. A Maria pensou isso. O que eu posso fazer para honrar o meu Senhor? Então, para expressar amor e gratidão é necessário uma ação. Não basta dizer que a gente tem o sentimento. Já pensou? Você fala, mano, eu te amo, cara, eu vou te buscar. Onde você mora? Em Diadema? Cara, eu te amo um pouquinho menos agora, porque está muito longe. Né, os irmãos aí. Fala, não, eu vou pagar um Uber para vocês, mas eu te amo, cara. É uma forma de demonstrar. Mas eu pegar meu carrinho e ir lá e tal, é outra coisa, né? Então, atitude. O cristão, a igreja, ela precisa ter atitude. E essas atitudes não é para com o pastor, não é para com a liderança, é para com Cristo. E aí, a outra coisa, né? É sobre uma ênfase na pessoa de Cristo. O próprio Cristo é o motivo da nossa adoração. Não a forma como nós adoramos, não o mover que a gente tenta criar para promover uma adoração. Mas o nosso coração, Senhor, eu estou na tua presença. A ênfase é a sua pessoa, Jesus. Tudo que eu faço, se eu toco um instrumento, se eu canto, se eu desenho, se eu jogo um esporte, é para Cristo. Aí as coisas vão meio que se confundindo, né? Eu lembro que o Spurgeon, para quem não conhece o Príncipe dos Pregadores, eu lembro que eu li uma coisa meio polêmica dele, ele gostava de fumar charuto. Aí você fala, pô, imagina o cara preparando um sermão lá, assina um charutão, aí toma um conhaquezinho, fala, o que será que Deus quer falar com a igreja? Mas ele era assim, cara, ele gostava de um charuto. E uma vez questionaram ele sobre isso, e aí ele falou assim que ele fazia para a glória de Deus. Olha que estranho, né? Mas aí ele começou a perceber que as pessoas estavam aderindo ao vício dele. E aí ele resolveu cortar. Pelo menos a história que eu li, tá? Isso pode acontecer na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, não me julgue pelo que eu faço. Mas muitas vezes o que a gente faz pode escandalizar o irmão. E aí o que a gente faz? Segundo a palavra de Deus, não segundo o que o pastor falou, não segundo o que o líder de célula falou, segundo o que a palavra de Deus falou. A gente deixa de comer carne para que aquele que se escandaliza não se escandalize mais. E isso é uma prática que a gente não pode esquecer. E a gente está aqui para um chamar a atenção do outro. Fala, meu irmão, você falou aquilo, mas agora como é que a gente faz aqui? Porque você está vacilando, né? Igual mais ou menos Paulo com Pedro, né? Aquela bagunça dele, uma hora está com os judeus, uma hora não está. Aí Paulo chegou e falou, meu, o que você está fazendo? Ou você é ou você não é, cara. Ou sim, sim, não. Não fica brincando aí de ser cristão, não.
Vamos assumir a posição em Cristo. Então, eu acho que a igreja, vendo essa atitude de Maria, pode aprender muita coisa. Nós, na nossa adoração, na nossa devoção a Cristo, temos muito a aprender com a atitude de Maria. Uma frase que eu anotei aqui que eu gostaria de compartilhar com a igreja, né? O culto a Deus, a adoração ao Senhor, tem prioridade sobre todos e quaisquer empreendimentos humanos. A adoração a Deus tem que vir em primeiro lugar. É ruim, né? Porque às vezes a gente vai pregando e vem umas ideias na cabeça, a gente não pede autorização das pessoas, mas eu não vou citar nomes. Às vezes eu faço isso, talvez a pessoa se sinta desconfortável. Se já aconteceu com você, eu peço desculpa. Vou tentar não usar nomes. Aprendi isso numa célula. Não citem nomes. Mas teve uma pessoa aqui no coaching, ela tinha ordem de prioridades e, por algum motivo, ela não colocou em primeiro lugar o adorar a Deus. E depois de tudo, quando ela foi ver, ela entendeu que, sem aquilo, todos os outros estavam tudo desencaixado. E até teve um quebrantamento, né? Teve um momento assim de arrependimento. Falar, Senhor, me perdoe, porque, vamos supor, eu não posso botar minha família em primeiro lugar se eu não tenho adoração ao Senhor. Não vai funcionar. Eu não posso colocar a minha profissão em primeiro lugar se eu não adoro ao Senhor. Lembrando, a adoração, ela vem acima e como prioridade de qualquer empreendimento humano. Você pode querer ser uma multinacional que vai atuar em missões lá no norte da Zâmbia. Legal. Mas se não for para adorar a Deus, cara, é um projeto pessoal. E é isso que a Maria entendeu. Ela falou assim, cara, eu tenho um projeto pessoal, que é guardar esse perfume para quando eu conhecer meu noivo. Na noite de núpcias vai ser muito louco, né? Eu vou pegar esse perfume, vou derramar e ele vai ficar apaixonado. Mas de repente ela viu a situação, peraí, Jesus vai morrer, Jesus está indo para a cruz. E eu tenho isso é o mais precioso, é isso que eu vou usar. É dessa forma que eu vou demonstrar, de forma prática, que eu amo o Senhor, que eu sou grata pelo Senhor. Uma atitude que marcou a história, irmãos. Aí eu vou avançar, nós vamos para a parte do Judas, o Judas que tem um coração distante da adoração. De novo, tá? Só para lembrar, para enfatizar, Mateus fala que não foi só o Judas, mas os outros discípulos também ficaram indignados e até fizeram os cálculos rapidamente. Nossa, seriam 300 denários. Então, nessa parte, que é a outra parte do trecho do 4 ao 8, quando Judas fez a objeção, né, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? A gente vê um contraste muito grande entre Judas e Maria. A Maria não se importou em pegar o que tinha de mais precioso e oferecer a Cristo. E Judas, olhando o que o outro estava fazendo, já falou, mas é um absurdo, podia ser dado aos pobres. Nossa, essa atitude que você está tendo está errada. Não, isso não pode ser feito. Você podia fazer de outra forma, você podia chegar lá e ia ser muito mais benéfico. Eles estavam censurando a Maria. E, de novo, ela não se importou, ela foi lá e se derramou na presença de Cristo. E essa atitude de, entre aspas, desperdício, causou esse alvoroço, esse espanto em todos os discípulos. E aí eu vejo que o foco do Evangelho de João é realmente mostrar um problema crônico no coração de Judas. O mais triste, cara, é saber que Judas andou com Jesus por muito tempo e não aprendeu a adorar Jesus. Ele não aprendeu a ser grato pela presença de Jesus. E ele nem amava Jesus. Porque aqui nesse trecho está muito claro, né? Quando ele faz a objeção, João parece que criou um versículo específico na Bíblia para contar quem era Judas. João foi Judas, né? Ele quis como é que fala? X9? Dedurar isso. E eu acho que isso tudo mostra que o Judas era um cara muito político. Ele era um cara que gosta de fazer um discurso bonito. Vamos dar para os pobres. Missão integral, vamos lá. A igreja toda tem que alcançar o mundo todo e atender o homem em todas as suas demandas físicas, espirituais, emocionais. E o cara só fala do socialismo. É um discurso. São discursos. Quantos discursos não existem na nossa vida? A gente faz um discurso bonito. A gente gosta de fazer todo um argumento. Nossa, não, mas isso aqui é algo muito bonito. Eu vou até escrever, botar na minha parede e tal. Vou ficar olhando a minha missão ali e tal. Mas e a prática? E a prática? Outra coisa interessante aqui. Não deixe que o discurso de outra pessoa atrapalhe a sua adoração ao Senhor. Isso vai acontecer direto. O que aconteceu com Davi? Ele estava todo feliz lá, dançando, tal. O cara é o próprio rei, né? Imagina, o rei teria que ser um exemplo para o povo. Se o rei está dançando, eu também vou dançar, senão eu vou morrer. Os caras ficavam dançando com o Davi. Se o Davi continuar dançando e rodando, eu vou continuar dançando e rodando. Porque se ele parar, eu paro. Mas se ele não parar, eu vou continuar.
Agora, se ele parar, eu paro, porque aí eu não vou fazer mais que o rei, né? Então, Davi falou, eu vou guiar esse povo em adoração. Ele estava doidão lá, né? E aí a esposa dele olhou lá e falou, o que esse cara está fazendo? Censurou ele. Falou, tipo assim, para de adorar a Deus desse jeito. Você é retardado? Você não tem vergonha do que você está fazendo? Falou, eu estou adorando a Deus, não me atormenta, mulher. É engraçado porque a Bíblia fala que ela não deu filhos, né? Depois desse evento. E antes eu era muito espiritual, eu achava assim, não, Deus fechou o ventre dela, né? Mas eu acho que Davi ficou com birra e nunca mais se deitou com ela. É provável, não é? A gente gosta de falar, não, Deus foi lá e fechou, né? Não vai ter mais filhos. Tal. Foi o Davi que falou, não, você vai ficar aí, ó, agora não curto mais você. Hoje em dia não pode fazer isso, irmãos. É só naquela época lá que tinha um monte de mulher lá, ou melhor, que era permitido, né, essas uniões meio doidas assim. Mas o Davi foi censurado no seu ato de adoração. E aqui Judas e os discípulos estavam exatamente fazendo isso. Maria, que idiota, velho. Você podia vender isso aí e ajudar os pobres. No final da história, fala que depois que ele dá a resposta, muitos que estavam na vizinhança se achegam porque eles queriam ver Lázaro vivo. E Jesus estava lá e ele estava sendo perseguido e os caras também, de alguma forma, queriam ver Jesus. Então aquela casa ficou lotada. Agora o cheiro daquele nardo, o cheiro daquele perfume estava espalhado naquele ambiente. A adoração dela, alcançou todos os cantos daquela casa. Incomodou muita gente. Cara, eu creio que a igreja, quando ela adora verdadeiramente, ela incomoda, cara. Ela faz um estrago, vamos dizer assim. Esses dias veio o pessoal da Casa Conquista domingo passado, né? O Enoque me ajudou aí com a questão das marmitas, carregar as doações. Aliás, o pessoal ficou muito grato, né, pelas doações. E a gente estava aqui embaixo, carregando o caminhão, e aí veio subindo uma chinesa com um cachorro. E não sei se era eu, se era Enoque, a esposa do cara que estava aqui também, que deu testemunho, do Valdemar, acho que é Valdomiro, Claudio Miro. A esposa dele estava com uma Bíblia também, e aí veio essa chinesa subindo com o cachorro e falou, um monte de crente na rua, que legal, né? Aí eu olhei assim e falei, você também é cristã? Ela falou, sou também, não sei o que, nós temos que ganhar esse bairro para Jesus e não sei o que. Eu falei, tem uma igreja aqui em cima. Ela falou, eu sei, sempre que eu passo lá eu ouço vocês tocando. A gente não sabe. Imagina se a gente pega assim, uma adoração mó sem graça. Senhor, nós te amamos de todo o coração. Seja exaltado, Deus. Sabe, não. A Karen ontem brigou com a gente no ensaio, de certa forma, né? Ela falou assim, essa última música vocês tocaram muito xoxo, sabe? Amanhã não pode ser assim. Essa música, ela fala, né, que fica maravilhado na presença de Deus e tal, derramo, né, e tal, meu amor sobre ti. E a gente lá, derramo meu amor sobre ti, quero comer. Em todo momento, né, a gente tem que ter uma adoração intensa, todo momento. E isso incomoda. Tem pessoas que olham assim. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, um amigo meu virou e falou assim, cara, eu sou meio estranho, tá? Não repara não. Se eu começar a falar umas coisas estranhas, se eu começar a berrar, a chorar, não repara não, eu sou assim mesmo. Eu falei, tá bom. Aí quando começou o louvor, eu falei, que isso, cara? O cara tava doidão, ele não tava nem aí, mano. Eu falei, o cara não é cristão, não tô nem aí, eu vou adorar meu Deus. Se ele vai se converter ou não, o problema é dele, é ele com Deus, mas eu vou adorar meu Senhor. Essa atitude de adoração é importante na igreja. É igual eu falei do Davi, né? Quando você vê o cara lá empolgado, você fala, mano, não posso ficar menos empolgado que ele. Agora se tem só um cara, todo mundo fica olhando assim e fala, mano, esse cara é xarope, né? Imagina, o cara levanta a mão lá, começa a berrar e pular, todo mundo mó quieto, assim, mó geladeira, olhando o cara, fala, mano, ele tá doido. Mas o cara tá adorando a Deus. Sabe, eu acho que a gente tem que buscar essas coisas. Não estou falando só a emoção, né? Nossa, estou sentindo um arrepio aqui, o Espírito Santo e tal. Não, mas assim, você entrou no seu quarto, Senhor, eu me derramo. Microfone? Eu me derramo na sua presença, Senhor. E esse discurso do Judas, esse discurso dos discípulos de olhar e falar, o que você está fazendo? Você poderia pegar isso e vender e conseguir ajudar os pobres, e custaria 300 denários, nossa, é muito dinheiro. É um discurso que, no fim, reflete o coração deles. Não precisa de tudo isso. Fica de boa aí, não precisa se incomodar muito, não. Como é que fala? Igual o pessoal brinca, né, quando os caras passam em concurso público. Aí o cara vai chegar no primeiro dia para trabalhar, mal empolgado, começa a fazer tudo, começa a agilizar as coisas, o cara, calma aí, não é assim não. Tira o pé aí do acelerador, né? Vai de boa, tá tudo sob controle. Por quê? Porque já está garantido o mensal dele, não precisa se esforçar tanto, e se você se esforça, os caras vão olhar com você e falar, esse cara aí vai atrapalhar a gente, é melhor calar ele logo, né? O ser humano gosta de fazer isso. Então o discurso é para realmente interromper, censurar o coração de um adorador.
E se a gente sabe que o nosso Salvador é digno de toda adoração, a gente não pode deixar o mundo calar a nossa adoração. A gente não pode deixar a situação calar a nossa adoração. Eu sei que todos aqui estão passando por momentos difíceis em alguma área. Isso não precisa ser um profeta para saber. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, e aí, como é que você está? Vou te mandar um áudio. Passou a semana inteira e não mandou o áudio. Eu fiquei mó ansioso. Falei, cara, o que esse cara tem, né? Que ele falou assim, estou podre, estou mal, não sei o quê. Eu estou esperando o áudio do cara até agora. Aí chegou hoje, eu mandei mensagem, e aí, como é que tá? Aí ele mandou. Aí eu falei, cara, tá tenso, né? Tá difícil, mas estamos juntos, vamos orar, vamos confiar em Deus. E tem hora que só a força só vai vir do Senhor. E nesses tempos aí que eu compartilhei já em outros cultos, tal, que a gente tem passado, tinha horas que eu olhava para Deus e falava, Deus, você não vai fazer nada, Deus, você não vai agir, Deus, você é forte, mas cadê seu braço agindo em nosso favor e tal? Sabe, uma coisa cansativa. E as situações, elas têm um poder muito grande de nos incomodar, de nos tirar dessa noção de adoração. E eu comecei a pensar, falei, Deus, me ajuda a não perder o foco, sabe? Pode estar tudo caindo aos pedaços, pode estar tudo ruim, pode estar tudo podre, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor ressuscitou. Essa tem que ser minha alegria. Essa tem que ser o meu foco na adoração. Porque, senão ninguém vai adorar Jesus. Nossa, o país está em crise. Vamos deixar de ir na igreja, vamos parar de adorar. Nossa, minha família está brigando. Não, vamos parar de ir na igreja, vamos parar de adorar Jesus. Meu carro bateu, meu Deus, Jesus, que prova, que luta, sabe? Tira o tentador da minha vida. Estou dando dízimo, estou fazendo tudo certinho, está acontecendo isso. Sabe, a gente sempre vai ter um motivo para reclamar. Sempre vai ter um motivo para deixar a ingratidão tomar conta do nosso coração. Por isso que eu falei, a Maria olhou algo, cara, que a igreja tem que olhar. E Jesus, uma hora vai vir, e aí acabou, não tem mais tempo de fazer nada. Ou é ou não é. É a separação daqueles que agradam ao Senhor, que foram atrás dele, que se tornaram discípulos, que abraçaram a cruz, que entenderam o Evangelho, receberam o Evangelho, daqueles que não quiseram. Aqueles que não quiseram, daqueles que não aceitaram, daqueles que olharam Jesus e falaram, legal, é mais um. Esses vão prestar contas daquilo que eles estão escolhendo. Na verdade, eles já escolheram, eles estão vivendo como se Cristo não existisse. Agora, se nós sabemos de tudo que Jesus fez, é a nossa escolha, se entregar mais ou não. E quando eu me pego nesses momentos, sendo levado pelas circunstâncias, eu sou meio que forçado a entender que meu foco está errado. Porque o foco não é eu estar bem. Por isso que eu falei do sofrimento. O foco não é a gente estar super feliz, gordinho, bem alimentado, uma faculdade boa, uma conta bancária recheada, aposentadoria garantida. Cara, isso é a vida para este século. Quando Jesus voltar, isso tudo vai passar no fogo. E aí, as coisas que vão se manter são aquelas que foram feitas com base na fé, que foram feitas com base no Evangelho, com base na adoração a Cristo. Todo o resto vai ficar. Eu imagino que vai ter uma pilha assim, coisas de adoração, coisas que não tem a ver com adoração. E essa pilha vai ser muito diferente uma da outra. E quando vier o fogo, só vai sobrar da adoração. E o que nós vamos fazer na eternidade é adorar a Deus. Se a gente não quer adorar a Deus aqui, então esquece, vai viver o mundo aí. Vai curtir a vida, vai... Não tem sentido. Por isso que eu acho que Maria entregou tudo que ela tinha. Ela falou, se hoje ele for morrer e eu vou estar perto, se eu tiver que morrer também, eu morro. E os discípulos tinham aquele discurso, vamos lá, né, porque ele vai morrer, vamos morrer junto com ele. Aqui eles, não, vamos dar para os pobres. Cara, Jesus dá uma resposta muito bem dada. Jesus ama os pobres. Jesus andou e quis alimentar as multidões que os discípulos nem pensavam em alimentar. Mas aqui ele falou, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas a minha presença não. Então deixe ela me adorar. Para com esse discurso. Para com essa abobrinha aí de, Deus conhece meu coração e minhas limitações e sabe que eu não consigo fazer isso. Ela fez, deixa ela me adorar. Jesus, eu creio que ele luta pelos seus adoradores. Jesus, ele se agrada e fala, olha que linda essa atitude. Eu acho que ele estava curtindo ali, né? Daqui a pouco vem a voz dos caras, mas poderia ser vendido. Aí ele abre o olho, cara, você está estragando esse momento, fica quieto. Seu bafo já estragou o perfume que está no ambiente. Fecha a boca. Então o que Judas viu? O que Judas viu? Só o que interessava para ele. De novo, me incomoda, o cara era um discípulo. Ele estava ele dormia, olhava os discípulos do lado dele, olhava Jesus. Ele acordava,
olhava todos aqueles discípulos e olhava Jesus. Ele andava com Jesus. Ele conheceu Jesus de perto, mas ele nunca tratou Jesus como uma coisa mais importante. Judas tinha uma expectativa. Eu acho que tem um momento da Bíblia que para mim dá um flash, assim, é quando ele olha assim e fala, e Judas resolveu trair Jesus. É o momento que ele se retira e fala, cansei dessa palhaçada. Jesus não vai vir lutar contra o exército romano, Jesus não vai vir mostrar que Israel vai ser uma nação poderosa, então quer saber, eu vou mexer meus pauzinhos. E eu vou lá e pergunto para os caras, ei, o que eu faço para entregar ele? O que vocês vão me dar? O coração de Judas é esse. Ele não está preocupado em ver o Messias sendo o Messias. O Pedro, cara, tem os defeitos que teve. Ele foi repreendido duramente, falou, Satanás, sai daqui, sabe? Porque você está cogitando das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Porque ele falou assim que Jesus, não precisa sofrer na cruz, não, fica de boa aí. E Jesus foi repreender forte Pedro, mas Pedro continuou. Depois negou, e Jesus foi até ele. Sabe, essa é a vida do cristão. Você errou, beleza, opa, Jesus, me perdoa, estou aqui de novo. Agora o Judas, cara, tinha interesse só. E quando eu falo de Judas, eu não estou falando de um personagem esquecido no tempo. Porque, vamos dizer assim, talvez o nosso coração seja como o de Judas. E isso é muito tenso. Nós andamos com Jesus há tantos anos, mas o nosso interesse não está na adoração dele. Está em conquistar as coisas. Em fazer as coisas do nosso jeito. Vende para os pobres e aí vai todo mundo ficar feliz. Cara, ele não ia vender nada para os pobres. Até o João fala, ele pegava da própria oferta. Tipo assim, vou fazer uma ilustração aqui. Vem o irmãozinho trazendo a sacolinha, aí ele me entrega e pega um envelope e põe no bolso. Tá aí, Alberto, pode orar pelas ofertas. Domingo seguinte, mesma coisa, vamos passar as ofertas, ele pega o envelopinho dele, põe no bolso, tá aqui as ofertas. O Judas fazia isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Falar do pobre era apenas um pretexto. O coração dele estava interessado em contabilizar o quanto ele poderia ganhar com aquilo que foi um objeto de adoração ao Senhor, que foi, na verdade, um motivo de prestar adoração ao Senhor. Uma pergunta, existe algum pretexto que nós estamos escondendo no nosso coração? Esse pretexto vai impedir a gente de adorar a Deus. Era isso que impedia Judas de adorar a Deus. Ele tinha esse discurso bonito, ele tinha um discurso que até censurava a adoração verdadeira, mas ele mesmo não adorava o Senhor. É terrível isso, irmãos. E a igreja tem que estar atenta. Senhor, esse coração de Judas eu não quero, não. Essas atitudes de Judas, e até dos discípulos, eu também não quero. Eu quero ter a atitude de Maria. Porque a Maria te adorou como o Senhor merece. Eu quero adorar o Senhor Jesus como Ele merece. Então, pessoas como Judas não sabem adorar o Senhor, porque no coração deles não tem amor pelo Senhor. E uma das coisas que eu tenho orado para Deus é para, de fato, eu amar mais a Cristo. Falei, Senhor, me dá mais amor pelo Senhor. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor morreu na cruz, eu sei que o Senhor ressuscitou, eu sei que o Senhor tem uma promessa de vida eterna para nós, eu sei que o Senhor pode curar, que o Senhor pode ressuscitar, pode fazer um monte de coisa. Eu posso ir nos cultos, dou meu dízimo, eu quero fazer missões, eu quero fazer discipulado com as pessoas, eu quero ver o grupo de louvor forte, eu quero ver as células saudáveis. Mas, cara, se eu não tiver amor pelo Salvador, minha motivação está revelando o quê? Eu estou realmente servindo a Ele, este Salvador? Ou estou servindo algum Deus que eu não dei um nome ainda no meu coração? No caso, o Deus que tinha no coração de Judas é muito claro. Ele amava as riquezas. E isso se chama adultério espiritual. E olha que interessante esse contraste. A gente está falando de adultério espiritual. É você colocar algo no lugar de Deus. Só que quando nós falamos de adultério, nós estamos falando em uma situação onde há uma infidelidade. E a Maria, como eu falei, tipifica a noiva. A noiva é fiel. Ela se derrama em adoração, porque é isso que ela vai fazer na presença de Cristo. E esses caras que não adoram a Deus, e é o sentimento que nós temos que tomar cuidado, na verdade, nós não conseguimos amar o Senhor, por isso nós adoramos outras coisas. Por isso que fala, ame o Senhor de toda a tua força, todo o seu entendimento, de tudo, de toda forma. Ame ao Senhor. E depois ame o seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Parece simples, né? Mas aí a gente começa a botar na balança, fala, meu Deus do céu, o Senhor, eu preciso de um pouquinho mais de amor pelo Senhor, o Senhor merece mais. E eu quero amar muito mais. Então, eu vejo que
Isso é uma coisa que é para alertar a igreja. Um outro trecho, 1 João 2, de novo João, né? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o mundo vai passar, a cobiça vai passar, tudo isso vai passar, mas quem vai permanecer é aquele que faz a vontade de Deus. Eu, quando era moleque, a Lala era bem pequena, a gente esperava a minha mãe numa rua perto da escola, né? Eu estudei no Peridomos, o Pedrão conhece bem ali a região. E eu lembro que tinha uns amigos que tinham Citroën, tinha até um que tinha um Landau, era só carrão. E minha mãe vinha com um Fusquinha. E eu tinha vergonha do Fusquinha. Quando minha mãe começava a chegar com o Fusquinha, eu já queria entrar rápido no carro. Acho que é por isso que eu sou meio acelerado, né? Vamos logo, vamos logo. Acho que desde pequeno eu tinha vergonha de que as pessoas me vissem entrando no Fusquinha. E o que isso aqui está falando, né? A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Cara, dentro do Fusquinha pode ter uns caras mó crente lá, adorando a Deus. E no outro carro que é mó luxuoso, tem uma família que nem se suporta, que não tem um amor. Sabe? Então essas coisas Deus está falando, isso tem que ser importante. Né? Não ame o mundo, nem o que nele há. E aí vira uma briga muitas vezes de legalismo, né? Ah, você não vem no culto? Ah, você está indo muito para lá? Ah, você não sei o quê, você prefere isso do que aquilo? Mas a pessoa tem que ter consciência. Eu estou amando o mundo mais do que amando a Cristo? Porque se eu amar mais ao mundo do que amar a Cristo, eu não vou adorar a Cristo. É simples. Agora, se eu amo o meu Senhor, se eu tenho gratidão no meu coração pelo que Ele fez por mim, naturalmente a minha adoração vai fluir. E é isso que nós temos que trabalhar, irmãos. Eu oro para que nessa tarde a gente tenha essa atitude como igreja. Amar mais a presença de Deus do que amar as coisas do mundo. Do que amar as propostas que o mundo vai vir nos oferecer. Como conclusão, eu vejo que aqueles que andam, né, com o Senhor realmente vão ter esse entendimento de que Ele é digno de toda adoração. Tudo que você fizer, você vai falar, Senhor. Eu lembro, né, na POM a gente falava muito glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro que na faculdade eu falava muito, glória a Deus, glória a Deus. Por que glória a Deus? O que é glória a Deus? O que você está falando toda hora, glória a Deus? Porque a glória é para Ele, não é para mim. Tipo, eu fui bem na prova, glória a Deus. Ah, foi você que estudou, não interessa, mas Ele me deu entendimento, sei lá. De alguma forma Ele me tornou competente para isso. Glória a Deus. Eu adoro a Deus, é lógico que eu vou falar tudo para Ele. Eu vou prestar tudo para Ele. E as pessoas não vão entender, porque elas não adoram a Deus, elas adoram as riquezas, elas adoram o mundo, elas adoram seus próprios benefícios e seu conforto. Então, aqueles que andam com o Senhor, entendem que Ele é digno de adoração. Por exemplo, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, e Deus simplesmente foi lá e arrebatou ele. Tem vários, né? A gente pode citar vários. Tem o próprio Davi, né? Que a Bíblia fala que ele serviu ao propósito da sua geração. Tem o Paulo que fala, combati o bom combate. Cara, já pensou você chegar no final da sua vida e na sua lápide você escrever, combati o bom combate? Não é tipo assim, nossa, eu sofri pra caramba, cheguei arrastando aqui, morri, mas glória a Deus, eu vou pra eternidade. Você fala, não, eu lutei, cara, até o fim. E o próprio Paulo, a gente começou falando das Olimpíadas, né? O próprio Paulo usa essa figura dos jogos, da conquista, da corrida, de você conquistar o prêmio, como uma ilustração para a vida cristã. Então pensa você na Olimpíada, cara, você está lá na sua modalidade, tem um monte de concorrente, mas você tem que ser aquele que vai até o fim, sabe, e conquista aquele prêmio. Do contrário, cara, você é desclassificado. O nosso prêmio é Cristo. Nós temos que lutar para alcançar Cristo. Nós temos que lutar para realmente entender que Ele é o Salvador e é o motivo da nossa existência. E isso é um trabalhar, né? Mas se a gente não ficar ligado, se a gente não se atentar para isso, os dias vão passando. Passa 1, 2, uma semana, 2, um mês, 2 meses, 2 anos, 10 anos, e nós estamos iguais. E um dia a gente vai chegar diante do Senhor. Esse dia vai ser um dia de muita alegria. Talvez quando a Marta e o Lázaro olharam assim, depois que acabou tudo aquilo, né? Eles, caramba, Maria, você se converteu mesmo, né? Aquilo lá foi um testemunho, falou, meu, como é que você fez aquilo? Talvez ninguém tenha questionado ela, até porque Jesus falou, né, meu, não deixa ela me adorar, não atormenta ela. Se o Jesus carimbou ali, cara, ninguém seria louco de levantar algo contra. Mas aquilo foi um testemunho, né?
Então eu termino com algumas perguntas, né? O que você gostaria que Jesus falasse a respeito de você no final da vida? Quando você está vivendo aqui, vivendo seus dias, planejando o seu futuro, constituindo sua família, o que você quer que Jesus fale a respeito de você no final? As pessoas podem olhar e falar, meu, que atitude ridícula, cara, você podia dar tudo aos pobres e ser feliz. Mas Jesus pode olhar e falar, meu, deixa ele, cara, ele está fazendo certo. Sabe, Jesus aprovou a atitude de Maria. E como você gostaria de ser lembrado pelos anos que você viveu na Terra? Eu não sei se você pensa nisso, né? Você fala, a vida é longa, né? Tem muito tempo para viver. Eu gosto muito do Bei Wong, ele é muito sincero, o pastor Bei Wong, né? Lá de Hong Kong. Ele fala que ele gostaria de fazer o enterro dele ainda vivo, porque ele viria as pessoas falando o que elas gostariam de falar para ele quando ele estivesse morto. É interessante, né? E ele falou que ele já fez as músicas do funeral dele. Ele falou, eu mesmo compus as minhas músicas. Uma tal vai cantar, outra fulano de tal vai cantar, e essa aqui tal pessoa vai cantar. Ele já planejou tudo. É interessante. Porque pensa, cara, se é o cara que ninguém suporta, esse cara é chato, mano, lá vem ele de novo. Aí o cara morre, meu Deus, ele era o melhor cara do mundo, como ele me ajudava. Mas quando o cara está presente, você fala, meu, você é um mala, você é chato, me larga, né? Então a gente confunde as coisas. O nosso tempo passa muito rápido, a gente vai vivendo dessa forma e não consegue entender que um dia, esse dia vai chegar e o que as pessoas vão lembrar da gente? Como é que a gente quer ser lembrado pelos anos que nós vivemos? Comecei falando das Olimpíadas, mostrei um exemplo de alguém que foi esquecido, que foi muito importante para o Brasil nas Olimpíadas, e realmente muitos são esquecidos pelos seus feitos. Mas a Maria, só para registrar e para terminar a mensagem, no Evangelho de Mateus, Jesus fala o seguinte, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Eu lhes asseguro, de onde quer que este Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Cara, a atitude de adoração para com Cristo é para ser testemunhado no mundo todo. Aquela atitude de entrega da Maria, o próprio Jesus falou, aonde for pregado o Evangelho, essa história vai ser contada. Meu, você vai lá para o norte da Zâmbia, que nem eu falei brincando, que você vai montar sua multinacional lá você vai falar dessa mulher. Na sua empresa, você vai falar dessa mulher. Na sua escola, você vai falar dessa mulher. Aonde nós fomos pregar o Evangelho, Jesus está falando, esse ato vai ser contado em sua memória. O paraense lá, ninguém lembrava dele, ninguém sabia que foi o primeiro medalhista brasileiro, mas com certeza, essa atitude de adoração, lá no céu, quando a gente estiver diante do Cordeiro, a gente vai entender, falar, Maria, o que você teve na cabeça ali, como é que você fez aquilo, como é que você derramou seu coração daquela forma? Por que eu não fiz isso antes? Porque ela entendeu que ele é digno de adoração. Vocês entendem isso, irmãos? Eu estou tentando entender isso, eu estou tentando buscar esse entendimento. Porque isso tem muito a ver com o que tem no nosso coração. Se o nosso coração tem amor e gratidão ao Senhor, essa adoração flui. E por último, de que forma prática nós podemos demonstrar que o nosso Salvador é digno de adoração? Essa é uma resposta que nós, individualmente, temos que dar para o Senhor. Eu penso assim, se na igreja tivessem 30 pessoas como Maria, ia ser impactante. Jesus não ia negar essa adoração. Agora, se nós estamos na igreja e o nosso coração está nas riquezas, está nos prazeres, no entretenimento, Deus não vai receber essa adoração. Porque nós estamos tomando nosso coração com coisas que vão passar, vão acabar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E esse é o tipo de adorador que o Senhor está buscando. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E que reconheçam que Ele é digno de adoração. Amém? Eu não sei se... Acho que o pastor deve estar na oração, né? Nós vamos ter o tempo da ceia. Se alguém puder chamar o pastor Chang, vocês que estão ouvindo a minha voz aí atrás, se é que estão ouvindo. Pelo visto não estão ouvindo. Aí nós vamos ter o tempo da ceia, mas quando nós formos orar e tiver uma ministração de louvor, coloque o seu coração para meditar nessas coisas. Sabe, busque realmente ser um adorador que entrega tudo ao Senhor. Não meça esforços. Sabe, me incentive também a ser um adorador que não mede esforços para adorar o Senhor. A gente vai ser levado a desistir de diversas formas. Comentários maldosos,
críticas, a religiosidade, a apatia do nosso coração, as situações externas, mas esse é o motivo pelo qual nós fomos chamados, para sermos adoradores que entendam que Ele é o único digno de receber adoração.